Os 130 anos da abolição da escravidão, que ocorreu ontem, dia 13 de maio, passou como se fosse algo irrelevante. Curioso, alguns jornais no final de semana deram algum destaque, no domingo, né? E a partir de hoje isso passou, assim como não falaram nada desse assunto no sábado, na sexta, na quinta, na quarta, assim como ninguém falou sobre o assunto. Assunto considerado pouco relevante. Cabe destacar que a abolição da escravidão, que ocorreu a 13 de maio de 1888, foi produto de um amplo movimento social. Provavelmente, o primeiro movimento de massas da história do Brasil, que foi o abolicionismo, na década de 80 do século XIX. Movimento que tem a sua maior expressão parlamentar, o deputado pernambucano Joaquim Nabuco, mas que tem uma participação ativa e pela primeira vez na história do Brasil, até então, da sociedade civil. Na época, 3 províncias, que hoje passaram a ser chamadas de estados durante a República, o Amazonas, Ceará e o Rio Grande do Sul, aboliram a escravidão muito antes da votação da Lei Áurea em 1888, produto da mobilização popular nessas províncias. O caso mais célebre, certamente, é o Ceará e a ação do Dragão do Mar, né, líder dos jangadeiros, que se recusava a transportar escravos do porto de Fortaleza para os navios escravos que eram vendidos para a região sul do Brasil e tal. E nas cidades esse movimento se espalhou com ampla mobilização, músicas, peças de teatro, panfletos, jornais, mobilizou a sociedade, era jovens, idosos, brancos e negros, lembrando que parte da elite política e econômica brasileira era formada por negros e mulatos, né? Tivemos uma grande participação popular. O abolicionismo incendiou aqui em São Paulo, por exemplo, a Sociedade dos Caifás, liderado por Antônio Bento, que está enterrado no cemitério da Consolação, quase uma lápide meia caindo, ninguém nem sabe quem é Antônio Bento, e há uma representação, inclusive, na lápide, que mostra que a participação dos ferroviários que ajudavam os escravos fugitivos a saírem do interior de São Paulo e irem para Santos. E no quilombo do Jabaquara, que era o maior quilombo de São Paulo, muitos iam trabalhar no Porto de Santos. E na lápide do Antônio Bento tem lá uma representação de um túnel, de um trem e de um escravo rompendo as correntes e tal. Só que ninguém deu a mínima importância, não vi ninguém dos movimentos ditos defensores da negritude, por exemplo, ir ao cemitério da Consolação e homenagear Antônio Bento e tal. Ou também lembrar de grandes figuras do abolicionismo. Falei no Joaquim Nabuco, foi a sua maior representação parlamentar, mas poderia lembrar do Raul Pompeia, estudante aqui da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que com parte dos professores da Faculdade de Direito eram escravocratas, e no terceiro ano, um recado que ele recebeu, ele e sua turma, quase 80 alunos: vocês não vão passar na minha disciplina. Portanto, os abolicionistas, os estudantes da Faculdade de Direito foram obrigados a se transferir para o Recife e lá se formaram em bacharéis em direito e tal. Um movimento que se espalhou pelo Brasil, fantástico, maravilhoso, com ampla mobilização popular, que levou finalmente a Lei Áurea, expressão criada, vale lembrar, por José do Patrocínio. E a princesa Isabel, ao chancelar a Lei Áurea, ela acabou com a possibilidade de ter o terceiro reinado. Quando o conselheiro Saraiva perguntou a Dom Pedro II como é que será o reinado da sua filha, o conselheiro Saraiva disse o seguinte: não será nesse mundo, porque ao chancelar a Lei Áurea, o Império perdia as bases sociais, né? E abria caminho para a República. E a República, feita por republicanos de última hora, grande parte deles escravocratas, né? As maiores lideranças que nos estados, antigas províncias republicanas que vão aparecer no dia 15 de novembro, eram ex-escravocratas. Se vocês lerem o Machado de Assis, lerem sempre no momento errado, o Memorial de Aires, isso tem lá, né? Essa passagem. E passar pelo Memórias Póstumas, também vocês vão encontrar esse momento histórico. Veja o Negro Prudêncio, que sociedade era aquela tal. Então o 13 de maio foi um amplo movimento social que é esquecido no Brasil, né? Passou em branco, inventaram essa farsa chamada Dia da Consciência Negra em novembro, que é uma farsa, é uma enorme farsa para jogar fora o 13 de maio, que é um movimento de brasileiros. E, por paradoxal que seja, a nossa Constituição, que é um horror e é a melhor, imagina as anteriores, de 1988, não chamam mais os negros de brasileiros. Nesta Constituição, que eu espero que termine logo, são chamados de afrodescendentes. Quer dizer, os negros no Brasil não são mais brasileiros, são afrodescendentes. Triste Brasil.